Boa tarde, Colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começar então aqui com novas informações sobre o nosso Colorado, porque ontem o diretor executivo de futebol do Internacional, André Mazzucco, parou para falar ainda antes do jogo contra o São José. E dentro dessa entrevista coletiva, era uma entrevista sem filtro. Tu podia perguntar o que tu quisesse e ele ia responder de maneira aberta sobre qualquer negociação e qualquer tipo de acontecimento dentro do Inter. E aí, a partir disso, eu quero te trazer os principais pontos. Por quê? O André Mazzucco confirmou diversas situações e negou diversas situações também. Até peguei um resuminho aqui para te trazer o que ele disse durante toda a sua entrevista. A primeira situação que ele foi perguntada foi sobre Wanderson. Obviamente, para quem não sabe, ele tem negociações com Palmeiras, inclusive, segundo informações de São Paulo, pelo jornalista Jorge Nicola, ele já teria se despedido dos companheiros, já teria uma negociação muito avançada para ir para o Palmeiras. Mas isso não é verdade. Primeiro, existem sim negociações do Inter e do Palmeiras. Ele disse que, inclusive, tem uma relação muito boa com o diretor executivo do Palmeiras, que é o Anderson Barros, diferente de outros clubes, e aí ele deu uma indireta para o Flamengo, que acaba tendo que fazer algumas situações, como por exemplo, forçar o Vitão a fazer um forçamento de saída do Inter, e a partir disso, o André Mazzucco, ele diz também que existe uma negociação, porém não está avançada, nem perto disso, ela está em estágio inicial. E aí, te trazendo um pouco de bastidores sobre essa situação, o Inter quer duas coisas para liberar o Wanderson. Primeiro, que o Palmeiras perdoe a dívida do Bruno Tabata, da compra que o Inter fez na metade do ano passado. E segundo, que o Palmeiras também arque com a dívida que o Inter tem com o Krasnodar da Rússia na compra do Wanderson em 2022. Para quem não sabe, o Inter deve duas parcelas de 700 mil euros cada. Ou seja, o Palmeiras teria que perdoar a dívida do Bruno Tabata, do Inter ter comprado ele na metade do ano passado, e também pegar a dívida do Krasnodar de 1,5 milhão para si. Se o Palmeiras fizer isso, o Inter liberaria o Wanderson de maneira gratuita. Lembrando que o Wanderson tem contrato até o final desse ano. E na metade desta temporada, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. Ou seja, o Inter quer se livrar, entre aspas, desse jogador nesta janela, porque se não se livrar nessa janela, na metade do ano ele já vai poder assinar pré-contrato e sair de graça. Então essa é a última janela para o Inter conseguir alguma coisa no caso Wanderson. Nesse momento, o Palmeiras aceitou o perdoamento da dívida do Bruno Tabata, mas não aceitou ter que pagar esta compensação de 1,5 milhão, que seria em função da dívida com o Krasnodar da Rússia. Por isso que a negociação ainda está seguindo. Segunda situação que ele falou sobre Alexandre Bernabéu, ele disse que o Bernabéu nesse momento está sendo veiculado e os valores que foram falados não é verdade. Que o Inter não pagou isso tudo que foi falado na imprensa. Para quem não sabe, foi falado na imprensa que o Inter teria pago 5,5 milhões de euros mais 500 mil euros em metas. E isso não é verdade. A informação que inclusive eu já te passava algumas semanas é que o Inter pagou 4,5 milhões mais 500 mil em metas. Essa foi a negociação que o Inter fez para comprar o Alexandre Bernabéu. O Mazzucco não quis abrir números, mas disse que os números que foram falados não é verdadeiro. Segunda situação também que eu quero te falar, e aí falando sobre outras negociações. Confirmou que sim, o Inter tem negociações com o lateral esquerdo Ramon. Lateral esquerdo, para quem não sabe, do Olympiacos da Grécia. O Inter teve reuniões na semana passada com seu empresário. É um jogador que vai chegar por empréstimo com a opção de compra da equipe do Olympiacos. É um jogador que, inclusive, vai ser reserva do Alexandre Bernabéu. Acho que existe já uma tendência para que ele seja anunciado até o final dessa semana. Ele chega para ser, entre aspas, uma reposição, melhor dizendo, do René, jogador que já foi para o Fluminense. Para quem não sabe também, aí trazendo um bastidor rapidinho sobre a situação do Ramon, o Ramon escolheu jogar no Internacional, porque tinha a opção do Botafogo. O Botafogo fez uma proposta pelo Ramon e ainda assim o Ramon escolheu jogar no Internacional. Então essa é um fator bem importante que a gente tem que levar sim em consideração nessa negociação. Uma outra situação também que o Mazzucco falou, que não descarta contratar laterais direitos. Por óbvio, por toda uma gestão de elenco, ele valorizou os laterais que o Inter tem no grupo.
falou sobre o Brian Aguirre, falou sobre o Nathan Santos, que obviamente ele tem que falar isso, né? Não vai dizer ao público, né, que são jogadores insuficientes, que o Inter precisa ir ao mercado atrás de mais um nome. Mas ainda assim ele não negou, né? Porque ele foi perguntado, a gente sabe que tem alguns nomes que estão na pauta do Inter, como o Landázuri, equatoriano de 27 anos, e ele não negou que realmente o Inter esteja no mercado atrás de um novo lateral direito com a lesão e a fatalidade que teve o Bruno Gomes. Uma outra questão também que ele falou, e aí foi a pergunta que inclusive eu fiz para ele, foi sobre a questão do Mariano Troilo, jogador de 21 anos do Belgrano da Argentina, 1,94 m, ambidestro, e segundo informações da imprensa argentina, é o nome que estaria na mira do Internacional. E ele disse que não procede, que não existe absolutamente nada entre ele, entre o Internacional no caso, e a equipe do Belgrano por esse jogador. O Inter sim, ainda está na pauta de zagueiros, por mais que tenha contratado o Kaique Rocha, ele valorizou essa questão, falou do próprio Vitor Gabriel, do Vitão, do Agostinho Rogel, do Cleiton Sampaio, mas também não descartou que o Inter vá ao mercado atrás de mais um lateral esquerdo. E a última questão que ele falou foi sobre a questão das dívidas, porque o Inter vem sendo muito cobrado publicamente, sobre a questão do Tabata, sobre a questão do Wesley, questão do Thiago Maia, a própria questão do Wanderson, do Krasnodar da Rússia, o Cruzeiro ameaçando e já ter colocado o Inter no CNRD em função da dívida que tem com o próprio Wesley. E o Mazuco disse que são situações que estão sendo muito maximizadas, que estão aumentando muito essa situação. Que por mais que sejam dívidas, todos os clubes do futebol brasileiro têm dívidas entre todos os clubes. Por exemplo, o Corinthians tem dívida com o Santos, que tem dívida com o Palmeiras, que tem dívida com o Botafogo, e aí o Botafogo tem dívida com o Flamengo, o Inter deve para o Flamengo, mas alguém deve para o Internacional ainda uma contratação, e isso acontece, é completamente normal. E o Mazuco disse que estão aumentando muito essa situação nos últimos tempos, e ele inclusive saiu em defesa do Inter nessa situação. Esses foram os principais pontos que disse o diretor executivo do Internacional nesta entrevista coletiva. Não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, que é sempre muito importante. Volto logo mais essas informações. Valeu, falou e foi!